Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Aviso: estamos com um canal secundário de meditação e confissões. E ali, o único objetivo do canal é fazer com que você seja cheio da palavra de Deus e aprenda a confessar e meditar nessa mesma palavra. Ali você tem vídeos de versículos e confissões sendo declarados repetidamente até que isso encha a sua mente, conforme Eclesiastes diz que quando as nuvens estão cheias, elas derramam água para o sul e para o norte. Então, entre em nosso canal secundário, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Entre lá e seja edificado. Confesse, ouça, medite. Você pode até mesmo dormir ouvindo, desde que você faça isso consciente de que a sua mente é a porta de entrada para o seu coração. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Capítulo 10. Falta de perdão, um ladrão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Disse-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Certamente, você não sentirá vontade de perdoar seu irmão muitas vezes. Mas, ao decidir andar em amor, você estará andando no amor de Deus, não no amor do homem. Jesus continuou contando a seus discípulos uma parábola. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, cerca de 10 milhões de dólares, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 27. Observe a frase, perdoou-lhe a dívida. Naqueles dias, os escravos eram comprados e vendidos. Aquele servo e sua família estavam prestes a ser vendidos para pagar a dívida. Mas ele implorou para que o rei tivesse paciência com ele. Então o rei disse: Tudo bem, eu vou te perdoar toda a dívida. Mas o mesmo servo saiu e achou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, cerca de 17 dólares, e impondo-lhes as mãos, o prendeu pela garganta, dizendo: Paga-me o que me deves. Mateus 18, versículo 28. Aquele servo tinha acabado de ser perdoado de uma dívida de 10 milhões de dólares, e aqui está ele sufocando um cara por 17 dólares. Ele recebeu misericórdia, mas não estava disposto a ter misericórdia de seu conservo. E o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. E ele não quis, mas foi e o lançou na prisão até que pagasse a dívida. Mateus 18, versículos 19 e 30. Ele lançou seu conservo a um confinamento e condenação. Ele prendeu aquele homem em cativeiro
e tirou sua liberdade por uma dívida muito pequena. Então, quando seus conservos viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e vieram e contaram ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então seu senhor, chamando-o, disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. E seu senhor se indignou e o entregou aos algozes até que pagasse tudo o que lhe era devido. Mateus 18, versículos de 31 a 34. Isso soa como uma contradição, mas não é. O rei disse: Eu te perdoei a dívida. Ele estabeleceu esse fato 2 vezes, mas então diz que ele entregou o servo aos carrascos, até que ele pudesse pagar tudo o que devia. Nota do autor: naquela época, as prisões empregavam homens que eram chamados de atormentadores. Esses homens usavam chicotes embutidos com vidro e aço para espancar os prisioneiros até que eles estivessem dispostos a fazer o que fosse exigido deles. O rei está falando sobre os 10 milhões de dólares que o servo lhe devia? Não, ele não está. Ele já havia perdoado o servo dessa dívida. Não poderia acusá-lo dessa dívida novamente. Do que então ele está falando? Ele está se referindo à dívida de perdão que ele mesmo já recebeu do rei. Jesus encerra a parábola dizendo: Assim também meu Pai Celestial vos fará, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus 18, versículo 35. Quem é o atormentador hoje? O diabo. Em outras palavras, Jesus disse que a falta de perdão te colocará nas mãos ou poder do diabo. Não estou dizendo que toda tragédia ocorre porque um indivíduo não perdoou, mas a falta de perdão é uma das principais causas da tragédia. Ela te colocará nas mãos de Satanás. Abrirá a porta para o diabo e você estará nas mãos do carrasco até que perdoe. Em certa reunião há vários anos, havia uma irmã que tinha uma doença em seu corpo que lhe causava muitos problemas. Ela disse: Eu serei ensinada na palavra de Deus e uma noite entrarei na fila de cura e receberei minha cura. Durante uma das reuniões da manhã, o ministro ensinou sobre o perdão e que a falta de perdão impede as pessoas de serem curadas e abre a porta para o diabo. Terminada a reunião, a senhora ligou para o irmão com quem não falava há 20 anos. Ela pediu que ele a perdoasse e eles resolveram suas diferenças imediatamente pelo telefone. Aquela mulher não tinha vontade de fazer isso. Ela tinha acabado de tomar a decisão de perdoar. Ela decidiu andar em amor. Ela voltou ao culto naquela noite e antes que a fila de cura fosse formada, todos os sintomas já haviam deixado seu corpo. Ela foi curada. Não tente julgar outras pessoas sobre isso. Faça uma sondagem em seu coração e aplique isso em sua própria vida. Se você não perdoar, será entregue ao carrasco e Satanás terá livre acesso à sua vida. Não pare sua fé. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, versículos 31 e 32. A palavra grega traduzida como reclamou também pode ser traduzida por demandou, exigiu. Satanás exigiu ter Pedro para que ele pudesse peneirá-lo como trigo. Satanás exigiu que Pedro fosse entregue em suas mãos para que ele pudesse testá-lo e julgá-lo. Agora, por que Satanás exigiu ter Pedro? Há alguma evidência na Bíblia que indica que Pedro era impulsivo e capaz de se meter em confusão rapidamente. Se tem alguém que precisava de uma mordaça, era Pedro. Ele vivia dando com a língua nos dentes.
Quando os soldados vieram buscar Jesus, Pedro puxou sua espada e cortou a orelha de um homem. Quando você sai do amor para criar uma confusão, abre a porta para a tragédia, porque a briga e a confusão interromperá sua fé. Jesus disse: roguei por você para que sua fé não desfaleça. Veja, sua fé pode falhar em produzir quando você não anda em amor. A lei da fé nunca falha. Ela sempre funciona porque é uma lei de Deus. Mas você pode fazê-la deixar de funcionar por não andar em amor, e você convidará a tragédia para a sua vida. Quando você anda em falta de perdão, Satanás pode exigir ter você. Ele tem a palavra de Deus para isto. Não. A penalidade por abandonar o amor é muito grande. Pode causar problemas físicos, financeiros, desastres de todas as formas, e não é a vontade de Deus. É uma justa recompensa do diabo. Leia Isaías capítulo 38, versículos de 1 a 5, e você verá como Deus enviou Isaías a Ezequias para lhe dizer: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias virou o rosto para a parede e se arrependeu. Ele não mudou Deus, ele mudou a si mesmo e se alinhou com a vontade de Deus para a sua vida. Antes que Isaías pudesse deixar o palácio, Deus lhe disse para voltar e dizer: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus não só deu a Ezequias mais 15 anos, como também fez o sol retroceder 10 graus no relógio solar para provar que ele o curaria mesmo. Deus se desdobrará por você se você agir em sua lei de amor. Muitos cristãos morrem prematuramente porque não foram obedientes à palavra de Deus. A falta de perdão é verdadeiramente um ladrão de vidas. Deus disse: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, versículo 16. Sim, você pode prolongar sua vida agindo nos princípios da palavra de Deus. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 3, versículos 1 e 2. Feliz o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento. Longura de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honras. Provérbios 3, versículos 13 e 16. Capítulo 11. O pecado para a morte. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. 1 João 5, versículo 16. Este versículo não diz: não ore pelo homem. Ele diz: não ore pelo pecado. Se você vir uma pessoa que comete um pecado não para a morte, você pode orar por essa pessoa e tirar a condenação dela. Você sabe o que a condenação faz ao indivíduo? Ela faz com que ele corra de Deus em vez de correr para Deus. O diabo é quem traz a condenação. Ele quer que você pense que Deus está irado com você. Este versículo diz que você pode orar por um indivíduo e tirar essa condenação dele para que ele se volte a Deus. Mas, se ele cometeu o pecado para a morte, não ore por esse pecado, porque você não pode tirar essa condenação dele. Estou convencido, ao estudar as Escrituras, que o pecado para a morte é a falta de perdão. Deixe-me te mostrar o porquê. Frequentemente citamos Marcos 11, versículos 23 e 24. Mas vamos mais 2 versículos. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11,
versículos 25 e 26. Jesus disse que o Pai não te perdoará se você não perdoar os outros. Ele não vai te perdoar porque ele não pode. Sua palavra está fora. O pecado da falta de perdão é o pecado mais devastador em que qualquer pessoa pode se envolver. Por quê? Porque é um pecado contínuo. Você pode ficar bravo, socar um cara na mandíbula e dizer coisas que não deveria. Então você poderia ir até ele e dizer: irmão, eu lamento. Me perdoa, eu não deveria ter feito isso. Quando você pedir ao Senhor para te perdoar de acordo com 1 João 9, será como se nunca tivesse acontecido aos olhos de Deus. O pecado, como que descrevi, é um ato único. A falta de perdão não é um ato único, é um pecado contínuo. Digamos que você tenha falta de perdão em seu coração contra alguém, então você ora: Senhor, tua palavra diz que se eu confessar meus pecados, tu és fiel e justo para perdoar meus pecados e me purificar de toda injustiça. Então perdoa-me, Pai, por este pecado. Deus vai te perdoar? Não. Por quê? Porque você não perdoou. Você ainda tem falta de perdão em seu coração. Você está tentando ser perdoado por algo que é um ato contínuo de pecado. Você está tentando fazer com que o Senhor te perdoe pelo que está fazendo e não apenas pelo que você fez. Essa falta de perdão será um ato contínuo de pecado até o dia em que você morrer. A menos que você perdoe, Deus não te perdoará. Jesus disse que Deus te entregará aos carrascos. Recuse o rancor. Mais uma vez, deixe-me enfatizar a letalidade do rancor. Tragédia após tragédia em lares cristãos veio porque as famílias estão em contenda. Conheço pessoas que contraíram doenças, embora parecessem estar de pé e confessando a palavra de Deus. Elas estavam confessando as coisas certas, mas havia rancor em suas vidas. Houve um tal indivíduo que tomou uma posição forte na palavra de Deus. Quando essa pessoa morreu, muitas pessoas questionaram: por que essa pessoa morreu dessa doença? Parecia-lhes que era forte na fé, mas havia conflitos, brigas e confusão no lar. Às vezes era um caos absoluto. Não é surpresa que Satanás seja capaz de causar doenças e até morte prematura a muitos por causa de rancor e falta de perdão. Havia uma certa mulher que foi diagnosticada pelos médicos como tendo tuberculose. Disseram-lhe que tomasse o remédio prescrito, senão teria que ir para um sanatório. Tendo ouvido parte da mensagem da fé, ela se posicionou: não, eu estou curada pelas pisaduras de Jesus. Não vou tomar nenhum remédio. Os médicos iam interná-la em um sanatório porque não entendiam o que ela estava dizendo. Para eles, ela tinha tuberculose. Ela tinha conhecimento suficiente da fé para colocá-la em apuros. Ela entrou em um conflito com a família. Eles queriam que ela tomasse o remédio, mas ela disse: não, eu estou curada. Isso é o que a palavra diz. Mas o conflito com sua família parou sua fé. Eles estavam bravos com ela e ela estava brava com eles. Ela estava piorando e o médico queria colocá-la no sanatório. Minha esposa Peggy sentiu-se inspirada pelo Espírito de Deus a ir à sua casa e conversar com ela. Ao ir lá, a mulher começou a contar-lhe o problema. Peggy a encorajou a tomar o remédio. Ela disse: nenhum remédio vai te curar e nenhum remédio vai te impedir de ser curada. Mas você está em rancor, e onde há rancor, há confusão e toda obra maligna. Tome o remédio e, ao tomá-lo, diga: obrigada, Pai, creio que recebo minha cura. Neste momento, você está guardando rancor e sua fé não está funcionando. A mulher disse: talvez você esteja certa. Ela começou a tomar o remédio. A família se perdoou e tudo ficou tranquilo na casa. 2 semanas depois, ela foi chamada para fazer radiografias.
Eles a radiografaram uma vez, depois de novo. Então a chamaram e, com muita surpresa, disseram que ela não tinha nenhum sinal de nada em seus pulmões. Eles não tinham ideia do porquê, mas os pulmões dela estavam totalmente limpos. Disseram que o remédio não poderia ter funcionado tão rápido. A fé opera pelo amor. Esta mulher poderia ter perdido a vida por conta da raiva e da mágoa e da falta de perdão. Às vezes, é melhor ceder em amor do que tomar uma posição de fé com raiva e rancor, pois a fé opera pelo amor. Ele é justo. Deus não pode te perdoar do pecado da falta de perdão até que você perdoe. Alguém pode perguntar, mas em 1 João 1, versículo 9, diz: se você confessar seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e purificar de toda injustiça. Observe que a palavra diz que Ele é fiel e justo. Se Deus te perdoasse quando você estivesse em falta de perdão em seu coração, Ele seria injusto por causa do que Jesus disse em Marcos 11, 26. Se vocês não perdoarem, o Pai de vocês que está nos céus também não perdoará suas ofensas. A palavra de Deus é muito clara para nós sobre o perdão. Muitos tiveram problemas nesta área. Alguns estão com raiva de Deus. Alguns não vão se perdoar. É tão importante perdoar a si mesmo quanto perdoar os outros. Veja que você deve se recuperar do laço do diabo. Recuse-se a ficar nas mãos do carrasco. Você não precisa mais andar assim. A entrada da palavra traz luz. Agora que a luz entrou, desprenda-se da armadilha do inimigo. Deus já deu sua visão. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo do temor do mal. Provérbios 1, versículo 33. Sobre o autor. Charles Capps foi um ex-agricultor e desenvolvedor de terras que viajou pelos Estados Unidos ensinando e pregando a palavra de Deus. Ele compartilhou com experiência prática e direta como os cristãos podem aplicar a palavra às circunstâncias da vida e viver vitoriosamente. Além de ser autor de vários livros, incluindo o best-seller A Língua, uma Força Criativa, Charles teve um ministério de rádio nacional chamado Conceitos de Fé. Charles e sua esposa Peggy moravam em Englewood, Arkansas. Ambas as filhas, Annette e Beverly, estão envolvidas no ministério. Muito em breve teremos aqui também no canal Verdade da Palavra o livro de Charles Capps, A Língua, uma Força Criativa. Aguarde, ative o sininho de notificações e fique atento. Não perca! Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.